pessoal, então agora vamos para o segundo caso da demonstração do teorema. Então, no segundo caso, a gente está assumindo que AN ele é maior do que o A2N, certo? Então, aqui eu coloquei de forma gráfica uma representação do que está acontecendo. Então, aqui eu tenho o A1, aí a gente tem uma sequência crescente até um ponto AJ, que o índice é maior ou igual ao índice N, certo? Então, AJ é o ponto de inflexão aqui, onde depois a gente começa a decrescer e eu estou assumindo que o valor aqui de A2N ele é menor do que o valor de AN, esse ponto aqui, certo? Tá, se a gente estiver nessa situação, então o que a gente consegue mostrar é que existe um índice K depois do que é maior ou igual ao índice de J aqui, onde vai acontecer o seguinte. Se eu pegar o elemento AK, ele é um elemento que está depois do AJ aqui, certo? Vai ter um elemento AK aqui, que ele vai ser comparado com o AK-N. Então, estou comparando lá o AK-N com esse índice, com esse cara AK. E esse cara aqui, ele vai ser menor ou igual a esse, mas se eu pegar o próximo item aqui, o AK mais 1, e ver com quem ele é comparado com AK mais 1 menos N, certo? Então, aqui K mais 1 menos N, esse cara aqui ele acaba sendo maior do que esse. Então, se você tem uma situação que nem essa aqui, necessariamente existe esse índice K onde isso ocorre, certo? Você tem lá uma posição onde você vai ter um AK, que ele é maior ou igual a K menos N, certo? Que a gente tem uma sequência crescente até aqui e depois começa a decrescer. Então, tudo bem, todos os caras aqui eles vão sendo, se você voltar indo para trás lá, eles vão sendo maiores, vão sendo maiores, vão sendo maiores do que os outros. Mas chegou um ponto aqui onde esse cara aqui ele é maior do que esse, mas um próximo item aqui ele tem que ser menor ou igual a esse. Isso porque a gente sabe que o 2n ele tem que ser menor ou igual ao AN, certo? O A2N ele é menor ou igual ao AN. Então, em algum momento, a gente vai ter que os itens daqui acabam sendo menores do que os itens que estão aqui para cá. Então, por isso que a gente sabe que existe esse índice AK onde isso ocorre. Tá, aí vamos ver o que acontece na montagem das duas listas L1 e L2, certo? Então, se você pegar os índices I, eu sempre estou comparando um cara I com o AI mais N, certo? Então, estou comparando lá o A1 com o AN mais 1, que é esse cara que está aqui. Se você considerar os índices Is que estão nesse trecho aqui, que vão até o K menos N, que é esse primeiro caso aqui, então eu estou sempre comparando um índice AI com um AI mais N, onde necessariamente ele é menor ou igual ao índice desse cara aqui, onde a gente tem esse ponto de troca aqui, onde agora os elementos menores vão ser esses elementos e os maiores vão ser esses elementos aqui. Então, se você pegar uma posição AI aqui e pegar o AI mais N, considerando que o I é menor ou igual a K menos N, vai valer que o menor elemento é o AI e o maior elemento é o AI mais N. Então vai valer isso aqui, que o iésimo elemento da lista 1 vai corresponder ao elemento AI e o iésimo elemento da lista 2, que tem o máximo entre esses dois elementos, vai ter o AI mais N, certo? Isso até os índices Is que, que são menores ou iguais ao K menos N, até essa posição aqui. Aí o que acontece com os índices que são maiores do que K menos N, ou seja, são os índices que vão de K menos N mais 1 até o AN, certo? Então, para esses caras aqui, eu sei que quando eu comparar um AI, que está nesse range aqui, eles são maiores do que o AI mais N, porque eu defini K como sendo exatamente esse ponto onde ocorre a troca aqui. Até no AK, eu tenho que o AK é maior do que o AK menos N, mas se eu pegar o próximo índice aqui, que é o K mais 1, ele vai ser menor do que o K menos N mais 1, certo? Então, se você considerar os índices Is, que estão nesse trecho aqui, que vai de K menos N mais 1 até o AN, então esses caras aqui é que vão ser maiores do que os caras que estão desse lado aqui, certo? Então o que vai acontecer é que aqui a gente vai ter uma inversão. Então quem vai ser colocado na lista L1 vão ser os elementos A mais N, para os Is que estão nessa faixa de valores aqui. E quem vai ser colocado na lista L2 dos máximos vão ser os elementos AI, certo? Então esse cara aqui é maior do que o
esse cara aqui, certo? Então, o K menos N mais 1, ele é maior do que esse aqui. Aí, se você pegar o próximo item aqui, ele vai ser maior do que esse aqui. Então, esses elementos aqui estão sendo colocados em L2 e esses elementos aqui vão sendo colocados em L1. Aí, finalmente, eu vou comparar lá o AN com o A2N. Eu sei que o AN ele é maior do que o A2N, então esse cara aqui vai lá para L1 e o AN aqui vai para L2, certo? Então, se eu olhar a cara das minhas listas, ela foi o seguinte: até esse índice K-N, eu fui colocando na lista L1 exatamente os elementos AIs, são esses elementos aqui, e na lista L2 eu fui colocando os elementos correspondentes, que são esses que estão aqui, certo? Então, em L1 eu fui colocando esses caras, em L2 inicialmente eu fui colocando esses elementos que vêm até aqui. Então, fui fazendo essas comparações desses caras com esses caras que estão aqui. Então, A1 com a N mais 1. Aí o menor é esse, o maior é esse aqui. O A2 e o N mais 2. Então, o maior eu fui colocando lá em L2 e o menor eu fui colocando aqui em L1. Até o índice K menos N. Depois, nesse ponto aqui, a gente tem a inversão. Esse cara aqui ele vai passar a ser maior do que esse item aqui. Então, na lista L2, eu vou começar a colocar agora esses elementos aqui. Então, na segunda parte da minha lista L2, eu vou ter esses elementos aqui, certo? Até aqui. Então, o meu L2 inicialmente ele vai ter esses itens, depois ele vai ter esses itens aqui. E lá na lista L1 eu vou adicionando esses outros itens aqui, certo? Que são os menores. Então, no ponto K menos N mais 1, esse cara aqui é maior do que o K mais 1, então esse cara aqui vai lá para a lista L1 e esse aqui vai para a lista L2. Eu fui adicionando esses itens aqui e esses outros aqui eu fui adicionando em L1. Tá bom? Então, a lista L1 ela vai ter essa sequência crescente, depois essa sequência decrescente, então é fácil ver que ela vai ser bitônica, porque você tem uma parte crescente, uma outra decrescente, você concatenar essas duas partes, você tem uma lista que é bitônica. No L2, a gente vai ter uma parte inicial aqui, então começo lá com o AN mais 1, vai em L2, o AN mais 2 também, até o AK aqui. Então você tem uma sequência que ela começa crescente, depois é decrescente, e aí depois dessa parte aqui, eu v'ou ter a parte L2' aqui, que é uma sequência de números crescentes, tá bom? Então, a princípio ela não é bitônica, certo? Porque você tem uma parte que é crescente, depois decrescente, depois ela cresce de novo, com esse pedacinho aqui. Só que, se você lembrar lá na definição de uma lista bitônica, ela considera um terceiro caso onde diz, essa lista que eu tenho aqui, que na lista L2, na realidade, ela vai ser L2' concatenado depois com L2'. Eu posso quebrar ela em um ponto, que é exatamente esse ponto aqui, e colocar o L2' exatamente no início, e aí eu vou ter uma lista que é bitônica, ela vai ser sempre crescente até o ponto AJ e depois ela é decrescente, certo? Então, pelo terceiro caso da definição de bitônica, a gente tem que o L2 também é bitônico, porque a única coisa que você precisa fazer é pegar essa parte aqui do L2, L2 linhas e colocar ela aqui no início, certo? Então, L2' que a princípio está aqui no final como uma parte crescente, eu jogo lá no início, então tem uma lista que é bitônica também pelo caso 3. Tá, então as duas listas são bitônicas, agora eu tenho que mostrar que o maior elemento de L1 é menor ou igual ao menor elemento de L2. Tá, quem que é o maior elemento de L1? Ele vai ser o máximo desse elemento aqui, que é o AK-N, e o máximo entre esse elemento e esse outro elemento aqui, que é o AK mais 1, certo? Então, o máximo de L1 é o máximo entre AK menos N e AK mais 1. E o menor elemento da lista L2 vai ser ou esse elemento inicial aqui ou esse elemento final aqui. Então, ou ele vai ser o AK menos N mais 1, ou ele vai ser o AK, certo? Então, o mínimo de L2 é o mínimo entre esses dois elementos aqui. Tá, então aqui você pode quebrar em dois casos. Então vamos assumir que o maior elemento da lista L1 é o AK-N, certo? Aí eu sei que o AK-N ele é menor ou igual ao AK pela definição do K, certo? Então o K ele é definido de tal forma que o AK ele é maior ou igual a AK-N e o elemento seguinte ele é menor ou igual se você voltar indo em posições para eles. Então esse cara aqui ele ainda é maior ou igual ao AK-N. Então pela definição do K, o AK-N é menor ou igual a K. Então esse cara aqui, o AK-N é menor ou igual a esse aqui, certo? E aí eu tenho que mostrar também que o AK-N é menor ou igual ao AK-N mais 1. E
por que que isso aí é verdade? Bem, é pela definição do meu índice J, que eu sei que a minha lista é crescente até um índice J que é maior ou igual a N. Então, eu sei que o AK-1, que é esse elemento aqui, ele vai ser maior ou igual ao AK-N. Então, se você tiver nesse caso aqui o máximo de L1 for o AK-N, então eu sei que o AK-N ele vai ser menor ou igual ao mínimo da lista L2, que são esses dois elementos aqui. Aí tem um outro caso que é se você tiver o máximo de L1 como sendo o elemento AK mais 1. Aí dá para você mostrar também que o AK mais 1 ele é tanto menor ou igual a esse elemento AK menos N mais 1, quanto esse elemento AK aqui, certo? Não é muito difícil mostrar isso, e isso completa a demonstração do teorema.